Pessoal, com o vídeo de hoje, nós vamos encerrar a correção da UERJ de 2019. A gente já corrigiu o exame discursivo e hoje a gente vai corrigir tanto o simulado quanto os dois exames qualitativos da UERJ. Vamos às questões da UERJ de 2019 simulado. Primeira questão de biologia era referente ao texto base e dizia o seguinte: diferentemente da clonagem de animais mencionada no texto, a clonagem de plantas tem sido amplamente utilizada para a reprodução de vegetais que apresentam características vantajosas, como maior produtividade e resistência a pragas. Nesse caso, a utilização da clonagem é mais indicada que a reprodução sexuada por produzir o seguinte resultado. A gente tem que pensar o seguinte: para as plantas, fazer uma reprodução assexuada tem alguma vantagem. E a gente tem que pensar sobre que vantagem seria essa. Uma reprodução assexuada de plantas, ela é baseada numa clonagem, em você reproduzir vegetativamente, de forma assexuada, um indivíduo e aproveitar as características vantajosas que ele já tem e multiplicar isso. Essa basicamente é uma vantagem da reprodução assexuada para plantas. Vamos ver qual das alternativas se encaixa com isso. Aqui a gente tem que, por exemplo, na letra A, a alteração do cariótipo. Isso não acontece com o indivíduo clone, então não poderia ser o caso. Essa aqui está eliminada. Letra B, manutenção do genótipo. Essa aqui está ok. Se você vai fazer uma clonagem, você vai ter uma manutenção do genótipo, você vai manter aquele indivíduo. Aqui na letra C, aumento da variabilidade genética. Não, numa reprodução assexuada não existe variabilidade genética, só na reprodução sexuada. Não poderia ser essa. Desenvolvimento de novos fenótipos. Se você vai clonar, você não vai ter fenótipos novos, você vai ter o mesmo fenótipo repetido. Também não pode ser essa daqui. Então, resposta certa para a gente, letra B. Segunda questão do simulado. Pessoas com varizes nas pernas frequentemente utilizam meias elásticas para aliviar a sensação de peso nos membros inferiores. Esse alívio decorre da colaboração da ação das meias com o processo presente nas extremidades do corpo de... Então, aqui a gente tem que pensar como as meias podem se combinar com a fisiologia natural da pessoa em relação à redução da pressão que se sente nos membros inferiores. E a gente teria que ver aqui algum fenômeno fisiológico associado à circulação que acontece nas extremidades do corpo. Então, vamos dar uma olhada. Na letra A, está falando redução da pressão linfática. Isso não é um fenômeno que vai ajudar na circulação. Reduzir a pressão, na verdade, vai prejudicar a circulação. E a pressão linfática é uma pressão difícil de controlar, porque ela, na verdade, é dependente do fluido sanguíneo que passa próximo a ela. Retorno do sangue pelas veias. Esse aqui está ok. Quando a meia pressionar, né, os vasos daquela região, os vasos venosos, as veias, elas vão, pela pressão que as meias vão realizar, vai ajudar na condução do sangue por esse vaso sanguíneo. Contração das paredes das artérias. Isso não acontece, né, em extremidades. Troca de substâncias entre capilares. Não tem relação nenhuma com diminuição da pressão. Então, aqui nós temos letra B. A próxima questão do simulado da UERJ fala o seguinte: os esquemas abaixo representam 4 cadeias tróficas que estão submetidas às mesmas condições ambientais e apresentam em seu nível inicial a mesma quantidade de energia. A, B, C, D e E correspondem aos níveis tróficos. Então, aqui nós temos 4 diferentes cadeias tróficas, A1, A2, A3 e A4. E cada uma delas tem aqui os seus níveis tróficos. Então, aqui começando com A, depois B, C, D, e aqui a primeira vai até E. É como se a gente estivesse vendo, por exemplo, produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, consumidor quaternário e por aí vai. E aqui a questão pergunta a cadeia que apresenta a menor quantidade de energia em seu último nível trófico. A gente tem que lembrar que a energia no ecossistema ela é um fluxo. É um fluxo que vai diminuindo. A energia chega no nosso planeta através dos raios solares, isso é fixado em alimento pelas plantas, e isso vai reduzindo na cadeia alimentar. Por quê?
Pensa no seguinte, uma planta, quando ela absorver energia luminosa, ela vai converter isso em alimento. E parte dessa energia vai ficar para ela mesma. Parte vai ser dissipada em forma de calor e só uma parte vai ficar disponível para o nível trófico seguinte. Mesma coisa com o consumidor primário. Vai se alimentar lá da planta. Vai retirar uma parte daquela energia para ele. Parte vai ser dissipada no corpo dele na forma de calor. E só uma pequena parte vai sobrar para o nível trófico seguinte. Então, a energia no ecossistema ela entra e vai diminuindo ao longo da cadeia alimentar. Se eu quero saber aqui qual é a cadeia alimentar que tem menos energia no seu último nível trófico, é só eu pegar a cadeia que é maior, porque foi a cadeia que teve mais quedas de energia ao longo do processo. Então, aqui, comparando essas cadeias, a maior cadeia é a cadeia que está identificada pelo número 1, a primeira cadeia trófica. Essa aqui é a cadeia que apresenta menor energia no seu último nível trófico. Próxima questão do simulado da UERJ, questão número 40. Ela fala o seguinte: a autólise das células pulmonares pode ser provocada pelo acúmulo de fibras de amianto, aspiradas em ambientes insalubres. A organela citoplasmática envolvida no processo de autólise é? Essa questão é bem simples, ela é uma questão que você precisa conhecer o nome das organelas e a função. Se a gente analisar as organelas que eles colocaram para a gente, tem aqui 4. O vacúolo, na letra A, que é aquela organela relacionada a controle hídrico, controle osmótico, entrada e saída de água. A gente tem o lisossomo, cuja função é digestão celular. Temos a mitocôndria, cuja função é respiração celular, processo de produção de energia. E D, o complexo Golgiense, está relacionado mais com empacotamento, formação de vesículas para transporte dentro da célula e também transporte do tipo exportação para fora da célula. Então, a autólise é uma digestão. A única organela aqui que tem relação com digestão, é uma relação muito próxima, é o lisossomo. Então, a resposta dessa questão aqui seria lisossomo. E aí, pessoal, a gente acaba com o simulado da UERJ e a gente vai começar com as questões do primeiro exame qualitativo de 2019. Primeira questão referente ao texto base dizia o seguinte: no processo de transmissão da febre amarela, sabe-se que apenas as fêmeas dos mosquitos se alimentam do sangue de seres humanos e macacos. O aspecto favorecido por esse tipo de alimentação é... Então, a gente teria que saber qual é o motivo das fêmeas dos mosquitos se alimentarem de sangue, tanto de humanos quanto de macacos. A verdade é que a alimentação hematófaga dessa espécie está relacionada com a construção dos seus ovos. A única alternativa que condiz com essa informação é a letra B, produção de ovos. Questão 35 diz o seguinte: no interior das embalagens de hortaliças, deve haver concentrações de CO2 elevadas e valores de oxigênio reduzidos, mas não próximos de zero, a fim de evitar a deterioração desses produtos. Para essa finalidade, embalagens EMAP são mais adequadas que as MAP, uma vez que as microperfurações possibilitam a troca de gases, impedindo o acúmulo de CO2 liberado pelos vegetais e permitindo a entrada de oxigênio. Os gráficos a seguir apresentam as variações de concentrações de CO2 e oxigênio ao longo do tempo nas embalagens EMAP e MAP. Então, nós estamos vendo aqui os dois tipos de embalagem, tanto a embalagem EMAP quanto a embalagem MAP. E nós conseguimos ver que as concentrações de CO2 e oxigênio nas embalagens EMAP ela é mais constante. Aqui o CO2 até tem uma elevação, mas ela é bem pouco pronunciada. Fica basicamente constante o nível. Já nas embalagens MAP, a gente vê que a tendência é sempre aumentar a concentração de CO2 e diminuir a concentração de oxigênio. E se pede que, com base nas análises dos gráficos, uma vantagem do uso das embalagens EMAP, dessas aqui, em relação à MAP na conservação das hortaliças é... Qual é a vantagem de ter uma embalagem EMAP? A gente tem que pensar aqui o seguinte: a gente tem que pensar que, como essas embalagens têm ainda o oxigênio, ele não chega até zero, como poderia acontecer numa embalagem MAP, a gente vai evitar a proliferação dos micro-organismos anaeróbios, que se desenvolvem em condições sem oxigênio. Nas embalagens MAP, esses organismos começariam a se desenvolver, porque o oxigênio ia baixar muito, e quando ele estivesse próximo a zero ou em zero,
os organismos anaeróbios obrigatórios iam começar a se desenvolver nessas embalagens, o que não acontece aqui nas embalagens EMAP, porque tem sempre uma certa concentração de oxigênio que vai evitar com que eles proliferem. Resposta certa aqui, letra C. A questão número 38 é uma questão de divisão celular. Ela diz o seguinte: considere a ilustração abaixo de uma célula animal com padrão diploide de 6 cromossomos, ou seja, 2n igual a 6 em divisão celular. E aqui está mostrando para a gente o tipo de divisão celular. A partir da ilustração, observa-se a ocorrência do seguinte processo. Nessa questão, nós tínhamos que olhar para a figura e entender que tipo de divisão celular está acontecendo. A partir da figura, nós podíamos tirar algumas pistas. Se a gente observar bem, nessa figura, pares de cromossomos estão sendo afastados entre si. Então, antes havia um emparelhamento de cromossomos homólogos, aqueles cromossomos responsáveis pelas mesmas características, e nós estamos vendo o cromossomo e a sua cópia indo para um lado e outro cromossomo com a sua cópia indo para o outro lado. A única divisão celular em que isso acontece é a divisão meiótica, a meiose. Essa é uma figura que está representando meiose 1, quando está acontecendo a primeira anáfase, que vai separar os cromossomos homólogos entre si, para depois acontecer a segunda divisão, que vai acontecer a disjunção das cromátides que estão ali. Então, a gente teria que pegar nessa questão que se trata de meiose e, a partir daí, procurar nas alternativas algo que acontece apenas em meiose. Letra A, reposição de células mortas. Isso aqui é um evento de mitose, não um evento de meiose. Então, não podemos marcar essa. Letra B, multiplicação celular assexuada. Meiose é uma espécie de reprodução sexuada. A reprodução sexuada seria mitose, não podemos marcar essa. Produção de células totipotentes. As células totipotentes são aquelas células que têm o poder de se tornar qualquer outra. Elas também são produzidas, por exemplo, no embrião, pelo processo de mitose, só que sem diferenciação celular. A D, formação de células reprodutoras. Essa aqui estaria correta, porque a meiose é justamente a divisão que forma os gametas. Questão número 42. Macromoléculas polares são capazes de atravessar a membrana plasmática celular, passando do meio externo para o meio interno da célula. Essa passagem é possibilitada pela presença do seguinte componente da membrana plasmática. Essa questão pede que a gente lembre da composição da membrana plasmática. E a composição da membrana plasmática é basicamente fosfolipídio, com algumas outras moléculas lipídicas associadas, como o colesterol, por exemplo, e proteínas, que podem formar canais, poros, carreadores e etc. Então, aqui a gente teria que lembrar qual dessas moléculas, os lipídios ou as proteínas, permitiriam a passagem de moléculas polares. Bom, os lipídios eles são apolares. Moléculas apolares só interagem com moléculas apolares. Já as proteínas podem ser moléculas polares e, portanto, interagir com outras moléculas polares. Então, a macromolécula polar que quer entrar na célula usaria um canal ou um carreador, por exemplo, que é um tipo específico de proteína. Então, a resposta certa para essa questão está aqui na alternativa B, proteína. Proteínas são macromoléculas polares que permitiriam a passagem de outras macromoléculas polares para dentro da célula. Bom, aqui a gente acabou com o primeiro exame qualitativo e vamos agora para as questões do segundo exame qualitativo da UERJ de 2019. Primeira questão, ela diz o seguinte: no processo de evolução biológica, ao longo das gerações, ocorrem alterações nas moléculas que contêm carbono. A imagem abaixo ilustra duas espécies de peixes separadas pelo Istmo do Panamá. Ambas surgiram a partir de uma única população, existente no local antes da elevação geológica da América Central. E a questão quer o processo evolutivo que deu origem a essas duas espécies e como ele é denominado. A cladogênese é um processo evolutivo em que uma mesma espécie ancestral gera duas espécies novas. É o que a gente veria num cladograma, por exemplo, quando a gente vê aquele ramo se formando e tem um ancestral comum, gerando duas espécies novas, A e B. Exatamente a mesma coisa que a gente espera que tenha acontecido aqui. Provavelmente, antes da elevação do Istmo do Panamá,
aqui existia apenas uma espécie de peixe. Só que essa espécie ancestral, que estaria aqui, quando ela foi separada devido a essa barreira geográfica, os dois ambientes formados apresentam características diferentes. E, portanto, o grupo que ficou aqui do lado esquerdo e o grupo que ficou do lado direito sofreram diferentes pressões evolutivas. E aí especiaram em duas novas espécies. Questão número 37. Diz assim: determinadas sequências de DNA presentes no material genético variam entre os indivíduos. A análise dessa variação possibilita, por exemplo, a identificação dos pais biológicos de uma criança. Considere os esquemas a seguir de sequenciamento de trechos de DNA separados por gel de eletroforese de uma família formada por um casal e 4 filhos. Com base nos sequenciamentos, o filho biológico dessa mãe, com pai diferente do apresentado, é o de número. Aqui, nós teríamos que fazer uma análise de paternidade. Nós queremos achar um desses filhos que não é filho do pai mencionado na questão. Para isso, a gente vai comparar as bandas que aparecem nos filhos com a do pai. Então, vamos ver como a gente faria essa análise de paternidade e maternidade nessa questão. Esse filho 1, ele é filho biológico dessa mãe. Repare que ele tem bandas dela. E também filho biológico desse pai. Repare que essa banda aqui é igual a do pai e essa aqui também. Esse filho 2, ele também é filho biológico da mãe. Repare que as bandas aqui estão na mesma posição. Mas olha como estão as bandas do pai. Essa aqui está deslocada e essa aqui também está deslocada. Elas não estão na mesma posição que as do pai. Esse indivíduo aqui, o filho 3, tem aqui bandas do pai e bandas da mãe. Então, ele também é filho biológico desse casal. O filho 4, ele tem aqui tanto essa banda quanto essa banda deslocadas, não sendo filho desse pai. Porém, repare que ele também tem bandas aqui que não pertencem à mãe. Então, esse aqui, no caso, não é filho nem dessa mãe, nem desse pai. Só que a questão queria o filho biológico da mãe, mas com um pai que não é esse o apresentado. Essa opção aqui está sendo mostrada pelo filho 2. Então, nós temos esse caso aqui, filho 2 é o filho que a questão quer. Questão número 40. Durante a gestação humana, observa-se o aparecimento de anexos embrionários, que desempenham funções importantes para o desenvolvimento do feto. Uma dessas estruturas é o saco vitelínico, destacado na imagem. A presença do saco vitelínico evidencia a descendência humana a partir do seguinte tipo de ancestrais. Bom, o saco vitelínico ele é uma estrutura que nos conecta com ancestrais ovíparos. Ele é uma estrutura que aparece nos ovos como uma reserva nutricional, que é o vitelo. Nós temos essa tendência a partir de todos os animais amnióticos. Se a gente pensar os vertebrados em geral, peixes, anfíbios, répteis, aves, todos põem ovos. Nos mamíferos também existem representantes que põem ovos, que são os monotremados. E nós temos uma conexão, então, próxima com indivíduos que são ovíparos. E a presença do saco vitelínico é uma estrutura que mostra essa conexão nossa com esses tipos de animais. Questão número 44. Em determinados casos, populações de consumidores terciários são menores do que as populações de consumidores primários e secundários. Observe a imagem que representa a relação entre o número de cada um dos membros de uma mesma cadeia alimentar. Então, aqui nós temos uma pirâmide, que a questão nos diz que é uma pirâmide de números. Então, isso aqui está relacionando a quantidade de indivíduos em cada nível. A população de falcões é reduzida em comparação com a de tordos e a de caramujos, em função do seguinte fator. Nós tínhamos que entender aqui por que a população de falcões é menor tanto que a população de tordos quanto a de caramujos, porque lá em cima existem poucos indivíduos nessa pirâmide. Isso acontece por causa do seguinte: a gente falou mais cedo que ao longo dos níveis tróficos a energia vai diminuindo. Como a energia vai diminuindo,
o que vai acontecer é que os animais mais afastados da base, mais afastados dos produtores, eles recebem menos energia. Então, a população não tem energia suficiente para aumentar de tamanho. Aqueles indivíduos eles consomem muitos outros indivíduos anteriores a eles, em níveis tróficos inferiores. Então, quem está aqui em cima recebe pouca energia. Então, a causa da diminuição dessa população é a perda de energia ao longo dos níveis tróficos, que está mencionada aqui na letra A. Bom, pessoal, espero que tenha sido produtivo para vocês. Caso tenham ficado com alguma dificuldade ou ainda tenham alguma dúvida sobre essas questões, podem deixar aí nos comentários que eu respondo, tá? Vejo vocês no próximo vídeo.